Oi pessoal, tudo bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo nos esteja nos guiando a uma meditação, né? Uma breve meditação. Estamos no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, tá? Vamos ler o capítulo 5 do 21, tá? E ao máximo que a gente puder tentar ir até o 43, certo? Para não ficar muito extenso o vídeo também. Bom, joia? Então vamos. Marcos 5, 21. Trata de um príncipe chamado Jairo. O príncipe era um principal, era um líder espiritual da sinagoga, certo? De Jerusalém. Haviam 494 sinagogas em Jerusalém naquela época, na época de Cristo. E todas ensinavam a Bíblia, né? O Antigo Testamento, a Torá, a lei, certo? A lei que tornou o povo judeu, né, unido até hoje como eles são. Que todos os outros povos que você já ouviu falar aí nos livros de história de escola desapareceram, mas o povo judeu ficou justamente por causa da união deles em torno de um lugar para estudar e meditar no passado deles, quem eles eram e as promessas de Deus para eles, tá ok? E Jairo era um homem muito conceituado na sociedade. Ele era importante, ele era respeitado, só que ele tinha um problema com a sua filha, que estava à beira da morte. Ele já tinha também usado todos os recursos que ele tinha, esgotado os recursos médicos da medicina da época, tudo, e não conseguia cura. E a filha dele estava morrendo. E só restou uma coisa: ir até Jesus. Jesus, um rebelde, né? Ele havia se rebelado, digamos assim, né? Ele pensava na cabeça dele, um rebelde, um cara que não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o judaísmo, mas ele teve que ir aos pés de Jesus. Então vamos lendo agora. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Ele estava voltando de Gadara, certo? Onde ele havia expulsado lá os demônios e mandado para os porcos lá. Uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, príncipes, né, o principal. E esse Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Olha só, Jesus foi com ele e Jairo foi com Jesus, tá certo? Para Jesus ir com você, você tem que ir com Jesus. É uma mão de duas vias, certo? Uma grande multidão o seguia e o apertava. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, como foi Jairo, também, né? Ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Veja, nós não vamos nos ater muito a essa passagem aqui, porque é muito ensinado, escola bíblica, cultos, pregações, internet, tudo, certo? Sobre essa mulher. Tem até músicas, né? Uma música que fala sobre isso. Veja só. Então, essa mulher foi incidental no meio daquela multidão que ela apareceu. Então nós vamos falar somente de Jairo no momento, beleza? Só que existem duas coisas importantes aqui. Ela, 12 anos, ela estava com uma hemorragia, certo? A filhinha de Jairo também tinha 12 anos. São coisas que só pra gente... Porque foi incidental isso aí, foi no meio da multidão, entende? Nós estamos vendo a situação de Jairo. Então Jairo, um homem importante, um homem que não se misturava por causa da religião mesmo, aquela coisa toda, as leis judaicas, certo? Ele era um líder. Mas ele teve que se envolver com Jesus, ele teve que ir com Jesus. Na hora que Jesus saía da multidão e ia com ele, ele foi no meio da multidão junto com Jesus, foi vendo tudo que Jesus fazia, como o pessoal tocava nele, um bando de impuros tocando em Jesus, como foi essa mulher, que ela era proibida até de estar no meio da multidão, mas ela se esgueirou no meio da multidão e foi lá tocar em Jesus. Ela deu um passo de fé gigantesco.
tá ok? Não vamos falar muito, né, para não se perder. Mas, veja só, Jairo vai só observando. Poxa, esse cara vai tocar na minha filha. Como é que ele vai impor as mãos na minha filha se ele é impuro? Ele tá se sujando com esse povo aqui, no, tocando, e esse povo tocando nele. Esses, né, doentes, impuros, incircuncisos muitas vezes, ok? Veja só. E Jesus, né, respondeu aos seus discípulos. Jesus perguntou aos discípulos, olhou no meio da multidão, né? Quem me tocou? E daí responderam eles: vês a multidão aglomerada ao seu redor, e ainda perguntas quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos pés, tremendo e de medo. Contou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: Filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. E Jairo observando tudo isso, certo? Veja como ele vai, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Onde eu vim parar? Né? E realmente é o fim da picada, é o último recurso, é o fundo do poço que eu estou aqui no meio dessa multidão. Enquanto ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu, disseram ele. Não precisa mais incomodar o mestre. Você veja que, além de eles darem a notícia, eles desdenharam do que Jesus estava fazendo. Não incomode mais o mestre. Você chamou ele aí e até agora ele não chegou lá. Ele podia ter ido antes, mas sua filha morreu por causa dele, por culpa de Jesus. Se ele tivesse ido lá, ele teria feito um milagre. Veja que coisa interessante a gente pensar dessa maneira. Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Jairo, não tenha medo, somente creia. Aí sim, depois disso, Jesus falou assim, ó, e Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago e Jairo. Né? Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Certo? Olha só, vamos parar um pouquinho aqui. Veja que a multidão estava seguindo Jesus, parecia que Jesus estava sendo espremido e sendo levado pela multidão e tal, vamos levar Jesus, vamos tocar em Jesus, e empurrava ele para cá, empurrava ele para lá. Aconteceu, mas até a hora que Jesus falou assim, ó, ninguém vai me seguir agora. Né? Então não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago e João. Jesus está no controle da multidão. Isso é importante a gente saber. Ok? Jesus está no controle de toda a sua vida, de todas as nossas vidas, da vida das pessoas. Creiam elas nele ou não. Ok? Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço. Gente chorando, se lamentando, gente trazendo alimento para fazer aquele culto fúnebre, né? Que tem aqueles lanches na noite, aquela coisa toda, os 3 dias que eram, enfim, né? De velamento, né? Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: por que vocês estão todos alvoroçados e se lamentando? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Veja que coisa importante. Quando há falta de fé, essas pessoas Jesus tira de lado e opera o milagre. Para operar o milagre, para continuar com as pessoas mais, né? Com as pessoas que estão realmente pedindo, intercedendo por alguém. Ok? Olha só. Com ele, onde entrou, tomou consigo o pai, a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita, cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, veja só, 12 anos da mulher lá, né? Com fluxo de sangue, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou perplexos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Não digo nada a ninguém porque eles não creram. Não adianta falar para quem não crê. Não adianta falar para quem, né, tá ali desdenhando, rindo, tirando sarro, julgando Jesus. Veja que coisa interessante. Foi isso que aconteceu nesse momento aqui, nesse momento específico. Perfeito, querido? Então é isso. A menina começou a andar
E Jesus disse, dê alguma coisa para ela comer. Você veja que haviam pessoas que ali no velório que estavam se reunindo para fazer, preparando o jantar, a comida para fazer aquele culto fúnebre, né? Aquela celebração fúnebre, e Jesus manda todo mundo embora, saiam daqui com essas coisas de morte. E daí para a menina ele fala assim, tragam, preparem alguma coisa para ela comer. Novo alimento, alimento novo para a menina, ok? Não de morte, mas de vida. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, ok, queridos? E vamos continuando na semana que vem. Deus abençoe. Tchau.